casa, nós lhe agradecemos. A palavra é sua. Bom, primeiramente, antes de iniciarmos a apresentação, vai aqui o meu preito, que é a homenagem, né, aos 106 anos desta Casa de Luz, sempre espargindo para toda Cachoeiras de Macacu, a cidade que abriga esta Casa de Luz, as energias mais sublimes que a doutrina espírita está sempre a emanar através dos ensinamentos, através das preces, através dos trabalhos. Então, congratulo com esta casa e sabedor de que dela faço parte como orador mensal e estou aqui retornando, como todos sabem, após o interregno, um hiato de uma enfermidade, o coronavírus, mas que a espiritualidade agiu certamente, as preces intercessórias. Então, fico muito feliz, muito grato, muito reconhecido por quanto esta casa contribuiu de alguma forma para que eu voltasse. Então, um abraço a todos, vamos estudar, vamos abrir nossos corações, vamos albergar na alma as lições sempre aqui exaradas, não por mim, mas pelos espíritos. Então, fico muito feliz, deixando aqui para esta casa o meu voto de amor, de luz, e que ela prossiga em suas atividades, em seus compromissos. Então, vamos dar continuidade, porque iniciamos, na última apresentação, quando ainda estava, vamos dizer, sadio, o início do estudo do livro Perispírito dos Almino Zimmermann. E eu anotei aqui onde paramos. Vamos só retroceder 2 slides para que haja uma concatenação interessante para que as pessoas não fiquem perdidas. Então, eu vou pedir um pouquinho de um minutinho aqui para eu colocar os slides. Vamos lá, apresentar uma janela. Vamos compartilhar. Acho que entrou, né? Entrou. Bom, eu vou deixar aqui o meu celular ligado. Sim. Porque como eu só estou vendo a tela, para que não aconteça como aconteceu uma vez, de a internet cair e eu ficar falando só para os espíritos, apesar que eles gostam, né? Não é verdade? Qualquer coisa você... Bem verdade, pode deixar. Você liga mesmo, que eu estou com o celular aqui. Ele está no silencioso, mas se você ligar, eu vou... Vai ver a vibração. Eu vou ver, exatamente. Então, vamos lá, companheiros. Vamos aqui a questão, já na página 81 de O Livro dos Espíritos, onde Allan Kardec faz a pergunta muito interessante, muito palpitante, em que ele dirige a espiritualidade. Faz a seguinte pergunta: será certo dizer-se que os espíritos são imateriais? Olha que pergunta, né? Os espíritos são imateriais? Porque até hoje existe um pouquinho de confusão a respeito deste assunto, como se o espírito fosse formado de uma organização e a matéria
seja qual ela for, de outra. Então, eu já vou desvendar aqui um mistério. Quando falamos de espíritos, todo espírito tem um corpo espiritual, que é o perispírito, que é móvel dos nossos, está sendo móvel dos nossos estudos. Ora, o espírito, ele é composto da alma, que é o centro da consciência, é o princípio inteligente, e do corpo, que lhe dá forma. E esse corpo é o perispírito. Então, se o espírito tem na sua formação também o perispírito, não podemos dizer que o espírito não seja material ou semimaterial. Vocês vão de concordar comigo. É claro, é óbvio isso. Criado por Deus, a força criadora, o pensamento divino, sempre atua para a criação o fluido cósmico universal. Então, quando falamos de pensamento, nós sabemos que pensamento é matéria. Então, o pensamento de Deus é dirigido para a estrutura que elabora, que sintetiza, que cria a matéria, que é o fluido cósmico universal. Isto é bastante claro. Então, se ele cria o espírito e o espírito tem um corpo perispirítico, na sua formação, podemos dizer que o espírito seria uma matéria que desconhecemos, ainda nos falta um alcance, mas uma matéria muito sutil. Fica aí a dúvida em relação à formação da alma. Será que ela tem a mesma origem do fluido universal, mais quintessenciado, mais sublime? Ainda não sabemos a respeito disso. Mas vamos à resposta. Essa resposta ela é muito interessante da questão 82 do Livro dos Espíritos. Olhem o que os amigos espirituais responderam para Allan Kardec. Como se pode definir uma coisa quando faltam termos de comparação e com uma linguagem deficiente? Pode um cego de nascença definir a luz? Então, os Espíritos estão mais ou menos a nos dizer que somos cegos de nascença. Ainda somos cegos, ainda não temos a visão, o crescimento, a expansão dos nossos espíritos para entender muita coisa. Então, como vamos definir a luz? Mas olhem o que os espíritos colocam, tanto que eu destaquei. Imaterial não é bem o termo. Imaterial, os espíritos, né? A formação dos espíritos, a criação dos espíritos, imaterial não é bem o termo. Então, ele já deixa entender que o espírito é formado de uma matéria desconhecida, uma matéria extremamente delicada, sutil, até porque o espírito tem o corpo espiritual unido, anexado a ele. E sabemos que esse corpo espiritual vai evoluir de acordo com o espírito, a tal ponto que os espíritos superiores também têm um corpo espiritual quase que, né, soldado, uma soldadura com o espírito. Vai haver uma confusão, vamos dizer assim, de interpretação, tal a sutilização, a eterização e a sublimação desse corpo espiritual. Então, continuando aqui. Incorpóreo seria mais exato. Então, os espíritos estão a nos dizer aqui, na questão 82 do Livro dos Espíritos, que material não é bem o termo. Seria mais exato incorpóreo, ou seja, o perispírito não está de acordo com o nosso corpo. A formação, com a densidade
da nossa matéria, da nossa estrutura orgânica. Então, incorpóreo seria mais exato. Pois deves, dizem eles aqui, compreender que, segundo uma criação, o espírito há de ser alguma coisa. Que coisa é esta? E aqui, então, eles nos dizem, é a matéria quintessenciada, mas sem analogia para vós outros, e tão etérea, tão sutil, que escapa inteiramente ao alcance dos vossos sentidos. Então, meus irmãos, os espíritos colocaram aqui que o espírito é uma matéria quintessenciada, muito sutil. E se é uma matéria quintessenciada, ela é oriunda do fluido cósmico universal. Porque entendemos também que o espírito tem seu corpo espiritual, que é também uma matéria quintessenciada. E de acordo, fazendo analogia com o espírito. Mas ainda não compreendemos nada a respeito disso. Está aqui, ó, escapa inteiramente ao alcance dos nossos sentidos. As coisas virão naturalmente, virão paulatinamente ao nosso conhecimento, a partir do momento que evoluirmos em espírito. Ficamos aqui, óbvio, sedentos, ansiosos por tanto conhecimento. Mas não podemos esquecer que para alcançarmos, para tangenciarmos este conhecimento mais aprofundado, temos que evoluir. E a evolução se pauta na evolução primordialmente moral. Não basta que tenhamos uma evolução intelectual, intelectiva, qualificada, se nos falta ainda a questão moral. E a questão moral, ela está ligada ao cumprimento das leis maiores, as leis de Deus, ser um homem justo, ser um homem de bem, ilibado, probo. Muito bem. Aí sim, todo esse conhecimento será permeado para que possamos, então, ter interpretações que ainda não podemos, em virtude da nossa pequenez. Como diz Joana de Ângeles, ainda somos míopes morais. Então é fundamental que leiamos, que aprendamos, como diz Paulo, o apóstolo, leiam tudo e retenham o melhor. Mas é indubitável que precisamos, fundamentalmente, de crescer moralmente. E aí sim, vamos começando a compreender determinadas coisas que ainda não nos é possível. Mas já tiramos algumas interpretações aqui interessantes. O espírito é uma matéria quintessenciada. E se é uma matéria, até porque o perispírito é uma matéria quintessenciada, tudo é oriundo do fluido universal. Então, poderemos dizer, ousadamente, que o espírito é criado por Deus agindo no fluido universal que ele próprio criou, para que daí saia o espírito, simples e ignorante na sua essência, preparado para as encarnações porvindouras, para o progresso espiritual. Então, isso é que é importante hoje entendermos. Continuando. Voltando ao livro Perispírito, Zalmino nos coloca essa observação, retirada esta observação do livro Cristianismo e Espiritismo, da 10ª edição, Rio de Janeiro, Federação Espírita Brasileira, página 219, tradução de Leopoldo Cirne.
E ele nos diz, citando Leon Denis, que faz a seguinte observação neste livro Cristianismo e Espiritismo. Chamamos espírito a alma, já vimos, princípio inteligente, revestida do seu corpo fluídico. Ora, se o espírito tem seu corpo fluídico, entendemos que o espírito é uma matéria sutil, ainda inalcançável para nós. A alma, diz Leon Denis, é o centro de vida do perispírito, como este é o centro de vida do organismo físico, do corpo. Ela, a alma que sente, que pensa. Perispírito não pensa. O corpo só pensa através do cérebro pela ação espiritual. Então, quem verdadeiramente sente e pensa e quer é a alma. É o princípio inteligente. O corpo físico constitui, com o corpo fluídico, perispírito, o duplo organismo por cujo intermédio ela, a alma, atua no mundo da matéria. Então está claro essa união, né, essa perfeita união entre o espírito, que é a alma, princípio inteligente, com o seu corpo fluídico, né? Quando falamos de espírito, automaticamente temos que falar do corpo fluídico, do corpo perispirítico. Senão, não é espírito. Agora, se vocês quiserem dividir em 3, poderíamos dividir desta forma: alma, perispírito e corpo físico. Alma e perispírito comporiam exatamente o espírito. Está claro isso, gente? Isso é fundamental entendermos. Isso é o beabá. É o beabá porque vamos encontrar na literatura, muitas vezes, uma confusão, né? Uma confusão de autores que fala de alma como se estivesse falando de espírito, fala de espírito como se estivesse falando de alma. Nós estamos aqui destrinchando, dissecando. Quando falamos de alma, é o princípio inteligente. Quando falamos de espírito, é a alma com corpo fluídico, com corpo perispirítico. E que habita um corpo e atua no corpo. Então, seria essa tríade: alma, perispírito, que juntos formam o espírito e o corpo. Está bem claro isso, né? Por isso eu estou falando bem lentamente para que não haja digressões, não hajam perdas de interpretação. Em outro local, especifica Leon Denis: o homem é um ser complexo. Nele se combinam, como disse, 3 elementos para formar uma unidade viva, a saber. Então vamos aqui, né, essa divisão, esse esquadrinhamento que Leon Denis nos fala e que acabamos de falar, mas só para rememorar. O corpo, envoltório material temporário que abandonamos na morte, como vestuário usado. É como se deixássemos aqui uma roupa que vai se cadaverizar, que vai se dissolver, suas moléculas vão se separar, vão sendo agregadas à terra. Certamente, muitas retornam ao fluido universal para a formação de novas matérias. Olha, isso aí realmente é um campo vastíssimo, mas é um campo sedutor quando estudamos isso profundamente. É muito gratificante. Então, o corpo é esse envoltório material temporário, que abandonamos na morte como um vestuário usado. Continuando. O perispírito
invólucro fluídico, porque ele é fluídico, ele não tem a densidade na nossa organização física, é matéria, mas é fluídico. Permanente, está sempre servindo de um corpo para a alma, compondo o que denominamos de espírito. Está claro isso, gente? Não podem fazer confusão de alma e espírito. Alma, repito, princípio inteligente. Espírito é o princípio inteligente, é a alma com o seu corpo, o corpo perispirítico. Perfeito? Então, o perispírito é um invólucro fluídico permanente, invisível. Nós não vemos, a não ser médiuns capacitados, mas ele é invisível aos nossos sentidos naturais, os sentidos físicos, o nosso sensório, que acompanha a alma, o perispírito, em sua evolução infinita. Então, a alma está sempre acompanhada do seu corpo. Está claro isso? E com ela se melhora e purifica. Interessante isto. Portanto, através da nossa consciência, do nosso psiquismo, que em verdade é o espírito, trabalhando para a sua evolução, trabalhando para a sua transformação, também estará ajudando o melhoramento e a purificação do perispírito. Vejam a nossa responsabilidade. E o perispírito cada vez vai ficando mais sutil, acompanhando o processo evolutivo. Por isso, hoje, na transição planetária, onde os corpos materiais densos estão ficando mais sutis, é porque também o ser humano está ficando mais sutil. Daí, aqueles que não acompanharem este processo evolutivo da natureza, eles não terão mais campo para permanecerem aqui. Não é nenhum juiz, né? Não é nenhum tribuno que vai dizer, olha, você vai ser remanejado, você vai ser degradado, vai ser deslocado. Não. É a própria condição fluídica. Não vão encontrar mais sintonia com a estruturação material nova, já de um planeta de regeneração. Por isso, eles serão banidos. Diríamos, autobanidos. É um banimento próprio, por uma inconsistência espiritual, uma incompatibilidade fluídica com o planeta. Isso é interessante nós ressaltarmos, porque muitos pensam, vão ser banidos porque não evoluíram, mas serão deslocados. Muitos acham que vai ter um juiz, vai ter um tribunal, nada disso. É uma questão apenas de incompatibilidade fluídica. No entanto, aqueles que se melhorarem, aqueles que buscarem avidamente pela transformação, suas purificações, esses vão estar compatíveis com o planeta, quando encarnados e quando desencarnados. E terão livre acesso, chancelados pela espiritualidade. A espiritualidade vai aceitar, até porque eles fluidicamente estarão compatíveis com a nova estruturação planetária do planeta Terra. Então, falamos do corpo, do perispírito. E a alma? É o princípio inteligente. Ela é o centro da força. É o foco da consciência espiritual. Não estou falando da consciência física, cerebral, da personalidade, diria mais, da individualidade, de experiências de antanho, de outras encarnações,
Então, quando vamos encarnar, nós deslocamos, com o aval da espiritualidade, um bloco energético que vai compor a personalidade. Então, nós somos formados de várias personalidades, sim, personalidades antigas, mas todas elas trazem uma correlação, uma similitude, porque nós somos um ser uno. Então, a personalidade é a formatação de nossas características, idiosincrasias, nossas tendências, nossas predisposições, que participam do ego também, da consciência material, do inconsciente que foi deslocado da individualidade, desta grande árvore cognominada de individualidade. Então, esse é o ser triplo. Alma, perispírito, os dois juntos formam o espírito e o corpo físico. Está muito claro isso. Aqui, uma citação de um outro livro de Leon Denis, Depois da Morte. O Zalmino assim coloca: a alma, desprendida do corpo material e sempre revestida do seu invólucro sutil, constitui o espírito. Já falamos e já repisamos bastante sobre isso. Ser fluídico. Estamos falando do perispírito, o invólucro, de forma humana, liberto das necessidades terrestres, invisível e impalpável em seu estado normal. Então, a alma, desprendida do corpo material, com seu invólucro, seu corpo perispirítico, constitui, como falamos, o espírito. Espírito e seu perispírito. Perfeito? E que é invisível e impalpável no seu estado normal, para exatamente o estágio em que nos encontramos. Embora os estudos sobre o perispírito tenham sido sistematizados só a partir de Kardec, em verdade, os estudos sobre o corpo espiritual só foram sistematizados, estudados a partir de Allan Kardec. Vocês estão vendo um númerozinho aí, depois nós vamos falar. Cada número tem uma especificidade. Tem sido ele, o perispírito, percebido desde épocas imemoriais, recebendo as mais diversas denominações que vamos citar agora, que são inumeráveis no curso do tempo. Mas vamos lá para o número 2. Está aqui, ó. Antes de Kardec, uma das mais perfeitas descrições do corpo espiritual foi feita por Johann Caspar Lavater, no século XVIII. Para quem não sabe, isso é uma informação doutrinária. O Lavater teve uma importância muito grande. Afirmam, a literatura espírita afirma que tenha sido uma das encarnações de Eurípides Barçanufo, Johann Caspar Lavater. Vejam que descrição isso bem antes de Allan Kardec, bem antes da codificação, até porque ele desencarnou em 1801. Em carta enviada de Zurique à imperatriz Maria Feodorovna da Rússia, em agosto de 1796, o nosso Lavater escrevia. Olhem só que descrição profunda, bem antes da doutrina espírita ser codificada. A alma, quer dizer, o princípio inteligente, aperfeiçoa em sua existência material as qualidades do perispírito, do corpo espiritual. Vejam que espírito elevado era Lavater. Se foi realmente
Eurípides de Barçanufo. A gente, como diz o velho ditado, tem que render a mão à palmatória. Então, a alma aperfeiçoa em sua existência material as qualidades do perispírito. Porque a partir do momento que há um aperfeiçoamento, esse corpo espiritual vai se qualificando, vai se sutilizando. E o espírito, por sua vez, ou a alma, melhor dizendo, né, também vai se sutilizando. Veículo este com que continuará a existir depois da morte do corpo material, ou seja, o corpo espiritual, e pelo qual conceberá, sentirá e obrará em sua nova existência, trazendo aqui exatamente a ideia da reencarnação. Johann Caspar Lavater. Isso está descrito, conforme Leon Denis, mais uma vez, num outro livro, O Porquê da Vida. Está aí para quem quiser anotar e pesquisar. Continuando. Olhem os nomes complexos do corpo espiritual, do perispírito, em seus segmentos, em suas religiões, em suas filosofias. Então, vamos lá, só a título mesmo de ilustração, esclarecimento, que não precisamos guardar isso. Manomaya Kosha, na Índia Védica, na velha Índia. Você vê que isso já era conhecido lá antes de Cristo, entre os Vedas, os escritos no Upanishad, os Baodas do Zen de Avesta, dos persas, Ka ou Bai entre os sacerdotes egípcios, tudo isso antes de Cristo. Roash, na Cabala dos judeus, né? Cabala israelita, Kama Rupa, no budismo. O budismo fala do perispírito como Kama Rupa. Eidolon, Okema, Ferower, entre os gregos, Ki, na tradição chinesa. Interessante que Ki quer dizer energia também, né? Quem fez arte marcial, como eu fiz, é o Ki, é a energia emanada num trabalho, num golpe de defesa, por exemplo. Então, Ki é energia, e perispírito é energia. Corpo astral entre os hermetistas, os alquimistas, os esoteristas e os teosofistas. Meu Deus. Vejam que isso tudo, o perispírito já era conhecido. Olha só, tem mais. O corpo sidéreo, termo utilizado por Paracelso, um dos pais da alquimia. Sabe qual é o nome de Paracelso? Um nome confuso? Theophrastus Bombastus von Hohenheim. Era o nome desse grande cientista da alquimia, um dos pais da alquimia, Paracelso, que foi uma das encarnações do Samuel Hahnemann da homeopatia. Isso está no livro do Hermínio Miranda, sobre a vida de Hahnemann, o pai da homeopatia. No final do livro, é um livreto pequenininho, tem uma comunicação dada por uma médium. E ela diz no final, assinando, Samuel Hahnemann, autrefois, em francês, quer dizer outrora, Paracelso. Vejam que interessante, né? Paracelso trabalhando na alquimia, depois o nosso Hahnemann, né, nos traz a excelsitude da homeopatia. É Madame Crell o nome dela, agora eu me lembrei. A Erossoma, entre os neognósticos. Corpo fluídico, de Leibniz. Somode, de Baraduc. Mediador plástico, de Kudvort. Metassoma, Brecht. E o nosso querido Hernani Guimarães
brasileiro de pesquisas psicobiofísicas, lá em Bauru, tem diversos livros, o nosso querido Hernani, ele denominou o perispírito de modelo organizador biológico. Ou seja, a nossa biologia física, orgânica, ela é, na verdade, formatada pelo perispírito sob as expensas do espírito. Daí ele ter utilizado esse termo muito pertinente, muito concernente, modelo organizador biológico. Continuando no livro, né? Ainda temos alguns minutinhos para depois abrir para perguntas, vamos vagarosamente evoluindo a compreensão desse assunto extremamente complexo. O livro é grande, companheiros. O livro é realmente substancioso. Modernamente, o perispírito tem atraído o interesse de renomados investigadores, que inclusive veem nele um dos mais importantes fatores do processo vital. Vamos lembrar aqui que o perispírito tem feixes. Não é simplesmente uma estrutura. O perispírito, quanto mais próximo da alma, que junto com o perispírito compõe o espírito, mais sutil ele o é. Lá no corpo mental, envoltório sutil da mente, onde o perispírito encontra suas inserções. Aliás, vamos encontrar suas inserções. E à medida que ele vai se aproximando do corpo físico, mais denso ele se torna. Tanto que a estrutura, a camada mais externa, que é o duplo etérico, é de onde é sintetizado o ectoplasma, ou fluido vital kardeciano, que é o que vai dar vida, que corre pelo sangue, a vitalidade. A vitalidade do corpo é em virtude do fluido vital. E o fluido vital, ele é fabricado, ele é sintetizado no duplo etérico, o feixe mais periférico do perispírito. Vejam que maravilha isso, né? Por isso, creio eu que os estudos estão cada vez mais se canalizando para estas investigações. A descoberta, ela já existe. Sabemos do fluido vital, sabemos da importância da oração, né, da prece, a importância da cura, a imposição das mãos, os processos fidedignos de materialização, de cura, o ectoplasma mais sutil, chamado de ectoplasma gasoso, compondo nossos pensamentos. O pensamento está ligado ao ectoplasma, como o feto está ligado à mãe, nos diz André Luiz, mostrando esta relação, né? Porque quem pensa é a alma, é o espírito, com o seu corpo perispirítico, então esse pensamento ele tem que chegar no corpo, ele tem que ser identificado no corpo. Então ele segue um curso, e esse curso vai chegar a uma glândula que vai decodificar esse pensamento, vai fazer o que chamamos de transdução, transformação de impulsos eletromagnéticos que compõem o pensamento em impulsos físicos, eletroquímicos, para que eles sejam absorvidos e interpretados pela organização cerebral. Olhem só, companheiros, isso tudo a gente vai falando aos poucos, as pessoas que têm dificuldade de entender, aos pouquinhos, à medida que vamos desenvolvendo esse trabalho, vamos repetindo, até porque também nós não sabemos muito. Vou lembrar aqui a comunicação do professor Jorge André, meu amigo, grande cientista da doutrina espírita, que mandou uma comunicação numa palestra minha,
dizendo que a gente não sabe nada. Nós estamos engatinhando. Ele, que era um cientista, um aprofundador, né, ele deve ter ficado perplexo, embevecido. Sabemos que ele foi remanejado para escolas de estudos energéticos, porque ele estudou muito isso na sua literatura, que eu chamo de literatura jorge-andreana. Ele sempre abordava essa questão das energias, dos campos energéticos. Então, companheiros, a gente ainda está aqui engatinhando, mas é fundamental que dentro deste engatinhamento a gente possa tirar, dentro de nossas elucubrações e ilações, algum conhecimento. Não vamos fugir a essa regra. Muito bem. Eu não sei, Lucimar, se a gente... Você queria 15 minutos depois das 9 ou antes das 9? 15 minutos depois das 9. Então... Eu faria a prece final e aí iniciaríamos. A Débora levantou a mão aí. Abre o seu áudio e fala rapidinho, Débora. Débora? Oi? Não falei, não. Devo ter batido. Foi, bateu a mãozinha, tá bom, querida. Pode ser, então, doutor José Henrique? Pode, então eu tenho mais 10 minutos, né? Isso, tem. Então vamos continuar. Vamos sair das conceituações e vamos entrar na natureza do perispírito. Então, mais um aprofundamento. Diz aqui o nosso querido Zalmino, na lição de André Luiz, transmitida por Francisco Cândido Xavier, o perispírito apresenta-se como uma formação sutil, quintessenciada, urdida, né, trabalhada em recursos muito dinâmicos. Olha que interessante. O perispírito é extremamente poroso e plástico. Então, nós vamos explicar isso aqui em detalhes, que isso é muito importante, até para o processo evolutivo do próprio perispírito e, consequentemente, se o perispírito está evoluindo, é porque o espírito está evoluindo. Em cuja tessitura, quer dizer, a formação, o perispírito tem células que estão numa outra faixa vibratória. Claro, irmãos, vamos entender que todo o nosso corpo é um retrato do que existe no perispírito. Então, o perispírito tem neurônios? Tem. Porque como o perispírito iria formatar neurônios ou outras células que sejam, células musculares, se não existirem no próprio corpo perispirítico? Isso é inconcebível, isso não é fruto do acaso, do mistério, do milagre, não. Isso tudo cumpre uma regra. Então, o perispírito tem células, só que elas estão numa outra faixa vibratória. A face do sistema de permuta. A permuta do perispírito com o corpo, do corpo em relação ao perispírito, visceralmente renovado. Se distribuem mais ou menos a feição das partículas coloides, quer dizer, no perispírito. São partículas responsáveis tem vários tipos de coloides, né? Isso aqui daria para fazer até uma palestra sobre isso, né? Onde se processam as combinações químicas. Essas partículas são heterogêneas, quimicamente falando. Agora, vocês imaginem que também no perispírito existem essas partículas coloides, com a respectiva carga elétrica. Isso existe no perispírito, comportando-se no espaço segundo a sua condição específica e apresentando, como disse, sua condição específica que vai atrair, não é, para a formação de um corpo
que estará de acordo com a sua condição específica. Nada é feito aleatoriamente. E apresentando estados morfológicos, físicos, conforme o campo mental a que se ajusta. Por isso estamos na Terra. Porque o nosso campo mental ele foi ajustado, né, para que estejamos aqui, nesse planeta de provas e expiações que agora está se transformando num planeta de regeneração. Estamos perfeitamente ajustados, quimicamente falando. Então, são os estados morfológicos adaptados, consentâneos, de acordo com a nossa condição mental. Isso está muito bem descrito, para quem quiser pesquisar mais, lá na página 26 do 2º capítulo do livro Evolução em Dois Mundos. Então, vamos voltar, que eu queria falar para vocês, talvez até para encerrar nossa apresentação aqui na natureza do perispírito, essa questão da porosidade e da plasticidade do perispírito. Com a evolução, o que está acontecendo, segundo informações espirituais? Esses poros, tais como os nossos poros, em nossa cutis, em nossas epidermes, eles estão como que além de se sutilizarem, perderem sua densidade, eles estão também se alargando. Preste atenção nisto, até para compreender a plasticidade do perispírito, que através da plasticidade que haverá a expansibilidade. Depois nós vamos falar sobre isso nas propriedades do perispírito, um pouquinho mais à frente, é um outro capítulo. Então vai aumentar a expansibilidade, o desprendimento, os estados de desdobramento ficarão mais frequentes. Com isto, as comunicações ocorrerão com mais frequência, vai haver um aumento da mediunidade, que já está acontecendo e acontecerá no curso do planeta de regeneração. Vejam que coisa magnífica. O corpo, o espírito, que é a alma e mais o corpo espiritual, não vai ficar tão impactado no corpo, vai poder, mediante essa plasticidade, se expandir, se desdobrar, entrar em contato com a espiritualidade, com entes queridos que já se foram, que precederam a nós, já ultrapassaram os portais do além-túmulo. Olha que coisa magnífica. Em virtude dessa plasticidade. E a porosidade também. Então, preste atenção que isso é muito importante. A partir do momento que há uma sutilização e um alargamento desses poros, isso está muito bem descrito no livro dos médiuns, os conteúdos do nosso psiquismo, os conteúdos do inconsciente, do espírito, da alma, princípio inteligente, estão aflorando. Não está havendo uma filtragem maior como ocorria anteriormente. Então, os conteúdos, as nossas sombras, os nossos complexos, como diz o Jung, estão aflorando e gerando perturbações mentais, em virtude, né, desse afloramento dos nossos conteúdos psíquicos, que ficam represados, reprimidos, recalcados no inconsciente pelo fato de a gente não querer vê-los. Os seres humanos ainda não entenderam a importância do autoconhecimento, até dentre os espíritas. A prática diária, como nos recomenda Santo Agostinho, fazermos um retrospecto, uma autoanálise, um autoexame do que fizemos, do que pensamos, do que sentimos, aquele desejo de vingança, quando olhamos o desafeto. Então vamos aproveitar,
né, as orientações fornecidas por Santo Agostinho, na questão 919A de O Livro dos Espíritos, e fazermos o que deva ser feito. Porque está havendo exatamente uma sutilização e um alargamento. Então, isso virá naturalmente, né, nossos conteúdos pouco dignos, para que a gente possa, isso é uma benesse do mundo espiritual, para que a gente possa trabalhá-los, aproveitar esse momento. Porque senão nós vamos nos manter nas nossas condições antigas e energeticamente talvez não estejamos em condições de retornar à Terra. Eu creio que todos vão querer retornar. Vão querer retornar para viver uma terra renovada, voltarmos com os nossos parentes, os nossos amores, as questões não resolvidas. Olha que beleza! Agora, para isso a gente tem que perpetrar um trabalho, de aproveitar esse momento que a própria natureza está nos dando, a mecânica da porosidade do perispírito, a plasticidade do perispírito, e fazermos este trabalho de autocompenetração, o autoconhecimento. Então, nós vamos parar aqui, não é? Nesse slide, e vamos recomeçar no próximo mês, no slide 39 do primeiro capítulo, companheiros. Então, ainda temos um campo bem fértil para trabalharmos. E deixo, então, aqui as perguntas. Sim, nós faremos aí a prece final e aí vamos abrir para as perguntas. Bom, seu João poderia fazer a nossa prece final? Tudo bem, dona Lucimar? Um prazer. Tá bom, seu João. Obrigada. Então, mais uma vez, vamos agradecer ao Pai, misericordioso e bom, aos mentores do Centro Espírita Cachoeirense, e Jesus, esse amigo, esse companheiro de todos os momentos, por mais esta oportunidade, por mais esta reunião, essa live, né, a última live do mês de aniversário do nosso Centro Espírita, né, que temos o presente de receber o Dr. Luiz Henrique Robin, renovado, né? E esperamos em Deus que ele permaneça assim por longos tempos, né, conosco, para que possa distribuir conosco esses ensinamentos tão valiosos para as nossas vidas. E sendo assim, amado Mestre Jesus, com a tua paz, com a tua luz, possamos dar com muita alegria as bênçãos a todos aqui presentes, os familiares aqui representados, que a tua paz, a tua luz, Jesus, possa nos envolver a todos e a toda a humanidade, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Passamos a palavra no Lucimar, né? Sim. As perguntas aí agora. Maravilha esses estudos. Alguém gostaria de fazer uma pergunta? Temos aí uns 15 minutos. É um momento muito importante. Acredito que esse seja um tema que temos muitas dúvidas, né? Esse é o nosso corpo, é o corpo que vai nos acompanhar, né? Está conosco. É muito importante, né, termos conhecimento sobre essa realidade espiritual. Eu tenho uma pergunta, mas eu vou deixar para quem estiver aí na minha frente. É só abrir o áudio, por favor, e faça uma pergunta. Vamos aproveitar esse momento. O doutor José aí está com a mente fresquinha para nos trazer essas contribuições. Farei, então, a minha primeiro, então. Doutor José Henrique, então podemos dizer que o perispírito tem o seu nascimento
no princípio espiritual. Nosso corpo físico no princípio material. O perispírito, eu acho que você fez um pouquinho de confusão. Repete aí a colocação. O perispírito, na sua constituição, tem origem no princípio espiritual. Não, não. O perispírito, ele tem a sua formação, a sua constituição no fluido universal. Fluido cósmico universal. O princípio espiritual, deixa eu te explicar, é o princípio que vai levar à condição de princípio de espírito hominal. Então, o princípio espiritual, que começa lá na mônada, ele habita, né, ele vai cumprindo sua evolução desde o reino mineral até o reino animal. A partir do momento que ele se transforma, isso nós sabemos que é feito no mundo espiritual, em espírito humano, ele continua sendo, né, um princípio espiritual, vamos assim dizer. Mas agora é um princípio inteligente. Entendi. Eu diria mais, é a inteligência propriamente dita que os animais têm sob a forma muito rudimentar. Então, esse é um apanágio do espírito que é a alma com o perispírito. Então, o perispírito tem na sua origem a formação no fluido universal. Assim como, né, creio eu, o espírito. Porque se ele tem na sua formação um elemento, uma estrutura do fluido universal, então o espírito também é uma matéria quintessenciada, como está lá na questão 82 do Livro dos Espíritos. Perfeito? Está bem entendido isso? Perfeito, está entendido. E eu me aventuraria a dizer, isso é uma ilação apenas, que a própria alma, que é o princípio, não mais espiritual, mas sim princípio inteligente, depois de ter cumprido todo o seu processo evolutivo em outros reinos, talvez, isso a gente não pode afirmar, nós estamos aqui estudando, talvez tenha sua origem também no fluido universal, que é o pensamento de Deus. Uhum. Na verdade, tudo está ali coadunado. O que nos falta ainda é conhecimento. Como está lá, que eu mostrei agora, nos falta ainda evolução, né, para fazer algum tipo de analogia. Então, vamos ficar com o que a doutrina nos apresenta. Perfeito? Sim. Perfeito. A Tereza falou, bem didático. Bem didático e bem explicativo. O espírito propriamente dito, nenhuma cobertura tem, ou como pretendem alguns, está sempre envolvido numa substância qualquer? O espírito ele está, né, com a sua estruturação que lhe dá forma, que é o perispírito. Não, a alma em si, que é o princípio inteligente, ela tem como companhia sempre o perispírito para que a gente possa dizer que há ali um espírito. Deu para entender? Deu para entender. A alma, ela pode existir, até porque ela foi criada pelo próprio Pai, ela pode existir sem o perispírito, formando, né, esse casamento, o espírito. Mas a alma precisa do perispírito até para poder encarnar. Como é que a alma vai encarnar, né, sem o perispírito? Então, são companheiros, poderíamos dizer, inseparáveis. Né? Inseparáveis. E um vai acompanhando o outro na sua evolução. A partir do momento que o psiquismo, a alma, né, evolui, então o perispírito também está evoluindo. Vai chegar um momento que isso vai ser tão confuso, porque eles vão estar tão soldados, tão unidos, tão concatenados, que fica difícil, às vezes, né, dizer o que é um e o que é outro.
Então, pergunta a Tereza, a centelha é a alma? Centelha é a alma. Centelha é a alma. Centelha divina é a alma. Com seu perispírito. Espírito. Porque ela não fica sozinha, a alma. E a Uhum. partir do momento que tem um perispírito, poderíamos dizer, agora estamos diante do espírito. E vocês vão ver uma certa confusão dessas terminologias, falando de alma como se fosse espírito, falando de espírito como se fosse alma. Não tem problema nenhum. Uhum. É só realmente o que temos que entender, que aonde há a alma está o perispírito, compondo, então, uma estruturação chamada de espírito. Sim. Está claro isso? Está claro isso. E podemos, como você, né, mesmo colocou, essa evolução se dá dos dois, né? À medida estão inseparáveis e a evolução vai se dando dos dois. Tanto o princípio espiritual, o princípio material, qual o perispírito está unido à alma, né? Uma coisa só, os dois vão evoluindo. E a gente, quando tem a ideia, doutor José Henrique, às vezes a gente tem a ideia que o perispírito sempre foi dessa forma, né? Essa forma que não está fisicamente. Não. Essa que nós aprimoramos. Só que ela não foi sempre assim. Ela foi acompanhando sua passagem nos reinos, podemos dizer assim. Poderíamos até afirmar que aquele princípio espiritual, vamos dizer assim, habitando no reino mineral uma pedra, um mineral, poderíamos então dizer que há ali. Depois eu vou mostrar isso em outras aulas. Ali o princípio. Ali há um princípio, e até poderíamos dizer perispirítico. Com certeza. Porque o que vai dar forma ao mineral é uma estrutura. Sim. Para que haja uma formatação morfogenética, tem que ter uma estrutura organizadora. Uhum. O Rupert Sheldrake, que é um biólogo inglês, ele diz que é um campo organizador da matéria. Fantástico. A gente chama de COM. É um campo energético que forma a matéria, seja ela qual for. E que, no caso, né, do homem, seria o perispírito. Sim. É o perispírito que vai formar a organização física no momento inicial da concepção, quando o espermatozoide se une ao óvulo. Ali já tem um espírito. E se tem um espírito, tem o perispírito. Com certeza. Que vai elaborar, então, a matéria com sua especificidade, de acordo com as necessidades evolutivas daquela alma. Uhum. E aí já vamos entendendo como, quando a gente já observa o outro reino vegetal, esse perispírito já dando capacidade, né, à alma de sentir as sensações, né? Quando o vegetal percebe o frio, o calor, né? Exatamente. É fantástico. E aí a Tereza colocou aí do átomo ao arcanjo. Isso mesmo, a evolução é do átomo ao arcanjo. Poderíamos dizer pelo átomo. O princípio espiritual está passando pelo átomo. Pelo átomo. Não é que o princípio espiritual tenha sido átomo, assim como o princípio espiritual não foi pedra. Perfeito? A matéria é oriunda também do fluido universal. Mas é no seu progresso, é no seu tráfego evolutivo. Então, não é do átomo, é pelo átomo ao arcanjo, que passou pelo átomo. Questão, se não me engano, 540 de O Livro dos Espíritos. Perfeito. Alguém mais tem alguma pergunta? Estamos chegando nos nossos 15 minutos. Eu proponho, porque é um assunto, na minha concepção, tão fascinante, que a gente não perca essas palestras, né? Uhum. Essa tramitação, vamos assim dizer, porque isso é essência espírita legítima, essência doutrinária legítima. Posso fazer uma perguntinha? Já que estamos no final,
quando o espírito chega a um determinado patamar evolutivo, ele se apresenta normalmente com uma determinada encarnação que ele teve. Isso aí porque ele se sente bem, ou, por exemplo, é uma forma de já ter moldado aquele perispírito daquela forma que fica mais fácil para se apresentar. Não sei se deu para entender a pergunta. Mais ou menos. Repete novamente, porque me veio aqui uma outra ideia para poder te responder. De repente pode ser essa ideia que o senhor captou aí. Vamos dizer assim, o espírito está num determinado patamar evolutivo, né? Então, ele, no caso, vou citar um exemplo, diz que o Emmanuel, né, que já teve várias encarnações, ele gosta de se apresentar como aquele senador Públio Lentulus, né? Porque ele se sente melhor assim, parece que ele transmite, né, o que ele deve fazer, né, aparecer assim para alguém, vamos dizer, né, se materializar nessa forma. Seria mais ou menos assim, no caso, o espírito chega a um determinado ponto, que aquela aparência dele seria aquilo ali mesmo para nos demonstrar, né? Eu não sei se eu estou sendo muito confuso não estou sabendo explicar. Não, o espírito, quanto mais evoluído, João, mais ele pode, né, atuar no perispírito, pela sua força mental, e o perispírito apenas é um instrumento. O perispírito não tem o poder de se plasticizar, de se tornar plástico, sem a ação da alma, sem a ação, vamos dizer, do espírito, tá? Para que ele fique plástico. O perispírito ele não age por conta própria, ele não pensa, ele não sente, ele não tem raciocínio, ele não tem lógica. Então, o espírito ele atua no perispírito para se mostrar, para cumprir uma finalidade. Por exemplo, está aqui o senador Públio Lentulus. E quanto mais evoluído o espírito, mais ele tem acesso às encarnações anteriores, para se mostrar, para cumprir algum objetivo, cumprir alguma meta. Ele pode sim, ele vai atuar no corpo espiritual, dando a forma que lhe interessa, para cumprir uma finalidade. Claro que isso aí tem muito a ver com a evolução do espírito. Senão, um espírito galhofeiro vai tomar a forma que quer para apavorar, entendeu? Para ironizar. Então, isso está muito de acordo com a evolução do espírito. Mas eu ia falar outra coisa. Jesus, espírito puro. Jesus, com seu perispírito puro, agregado, a sua identidade sublime, incomparável. Como é que ele reencarnou na Terra? Ele precisou de elementos para compor um perispírito que nós desconhecemos para poder encarnar na Terra. Porque o espírito de Jesus era completamente incompatível com as energias terrenas. E ainda continua. Perfeito? Então, ele se utilizou do fluido universal para trazer os elementos. Nós temos forças aqui, as forças energéticas da Terra são as forças, campos de força. Elas são forças eletromagnéticas, gravitacionais, nucleares fracas e fortes. Então, essas 4 forças, essa composição, é que estrutura o planeta. Então, Jesus, utilizando seu espírito puro, teve que atuar no fluido universal, de acordo com essas forças, para poder, então, conceber um corpo. Né? Após a concepção de José com Maria, espermatozoide do José com o óvulo da Maria,
pelo amor de Deus, Deus não ia derrogar suas leis, né, porque existem teorias antidoutrinárias que pregam a virgindade de Maria. Isso é um absurdo. Jesus era fluídico, não houve sexo. Qual o problema da Maria ter tido relações sexuais com seu marido? É a lei de Deus, é a lei da reprodução. Aí vem umas pessoas aí perdidas nas suas concepções achar que Maria era virgem e que não houve um relacionamento sexual. Então, nesse momento da concepção do espermatozoide do José com o óvulo de Maria após uma relação sexual normal, entendeu? Jesus ali se fez presente como espírito, com seu perispírito, que ele arquitetou para poder encarnar entre nós. Agora, qual foi essa química? Não sei. Desconheço, acho que todos desconhecem. Como isso se formou, como isso se concretizou. Eu estou dizendo aqui que a gente sabe muito pouco a respeito disso, nós vamos querer saber como é que Jesus fez para poder encarnar num planeta energeticamente incompatível com a sua condição de pureza, de angelitude. Não temos como concatenar isso, sinceramente, mas que isso foi uma grande missão para o mestre, foi. Doutor José Henrique, assim, só para também finalizar, mas aproveitando só mais um pouquinho, gente, nós podemos também tirar isso como parâmetro os próprios capelinos, que devem ter feito todo um ajuste ao perispírito ao reencarnarem no planeta Terra. Sim, todos claro. os exilados que aqui vieram tiveram que fazer um período, né, de adaptação, de transformações, né, de absorção dos elementos do planeta para que aqui eles pudessem reencarnar. Isso aí é óbvio, né? Os capelinos eram evoluídos intelectualmente muito mais do que os habitantes da Terra naquela época, né? E só que não moralmente. Sim, mas digo nas constituições Sim, fisiológicas do perispírito. Exatamente. E nós sabemos que, nesses casos, existe um trabalho muito efetivo dos chamados construtores espirituais. São espíritos construtores que trabalham em concordância com o espírito que vai reencarnar. Porque existem as escolhas das provas. Então, eu achei interessante, eu concordo com o senhor, doutor. Quanto à relação de Maria com José, né? Não pode ser diferente, né? Para mim, também foi dessa forma também. Eu participo desse pensamento também. E agradeço a resposta do senhor, realmente é justamente isso que eu queria saber. Eu acho que eu me confundi muito, mas o senhor captou, né, a resposta. De repente, um espírito de baixa, né, evolução não teria como ter uma aparência, né, melhor. Ele pode enganar numa psicofonia, né? Mas se materializar, ele não vai conseguir se materializar um doutor Bezerra, né? Ou alguém assim. Ele pode se apresentar psicofonicamente como doutor Bezerra, mas materializar ele não conseguiria, não é isso? Não, ele até pode, viu? Desde que isso cumpra uma finalidade, que haja permissão do mundo espiritual em casos muito complexos de obsessão. Tá? Isso pode acontecer, de ele criar uma forma, fascinar, né? São principalmente os espíritos cognominados de pseudo-sábios. Eles podem tomar uma forma em que o mundo espiritual permite para que uma finalidade se cumpra, porque ali está uma obsessão muito complexa. Muito complexa. Certo. Então, você não vai ver isso, né, à toa, né? Há uma troca? Não é assim que funciona. O espírito pegar a forma. Já pensou se todos os obsessores pudessem tomar a forma de Jesus? Nem pensar, né? Seria uma profunda discrepância. Isso aterrorizaria, não? Ou então as pessoas ficariam completamente fascinadas, achando que Jesus está em todos os lugares, em todos os momentos, quando, em verdade, são obsessores. Então, tudo tem um limite, né, João?
Com certeza. Ainda bem, né, doutor? Ainda bem. Tá ok. Muito